Glória, glória a Deus nas alturas, nas criaturas na história. Glória, glória ao Deus Criador, vivo amor entre os povos. Glória, glória, glória ao Deus Criador, vivo amor entre os povos. Glória, no sol, nas estrelas, na terra e no mar. Glória, glória, aleluia. No sol, nas estrelas, na terra e no mar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória ao Cristo bendito. Ressuscitou, é vitória. Glória, oxalá Deus presente na vida da gente. Glória, glória, oxalá Deus presente na vida da gente. Glória, nas comunidades, na rua e no lar. Glória, glória, aleluia. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos para o nosso exercício semanal da Lectio Divina, onde nós nos preparamos para a liturgia dominical. Estamos iniciando um novo mês, um mês muito especial, onde na tradição da Igreja dedicamos este mês de junho, ao Sagrado Coração de Jesus. É uma boa oportunidade para a gente conhecer, aprofundar um pouco mais esta grande devoção da Igreja e pedir para que o nosso coração seja semelhante ao de Jesus. Celebramos também nesse mês já a solenidade de Corpus Christi e celebramos também 2 sextas-feiras depois de Corpus Christi a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então, nesse mês, além do mês inteiro ser dedicado ao coração de Jesus, além da primeira sexta-feira do mês ser dedicado ao coração de Jesus, nós temos também, no mês de junho, a festa anual, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que nesse mês irá cair no dia 11 de junho. Ainda a tradição popular celebra as festas juninas, o dia de Santo Antônio, dia 13, o dia de São João Batista, dia 24, e São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho. Vamos aproveitar bem esse mês para aprofundar a nossa fé em Jesus, nossa devoção a Nossa Senhora, ao coração de Jesus e aos nossos queridos santos juninos. Nós aqui da Paróquia Perpétuo Socorro, do Costa e Silva, em Joinville, nos alegramos também porque dia 27 de junho é a solenidade da nossa padroeira, dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos já nos preparando porque este ano vamos celebrar o dia do Perpétuo Socorro com uma novena, do dia 18 ao dia 26 de junho, todos os dias, Santa Missa, com a novena, onde vamos meditar o significado e a história do ícone do Perpétuo Socorro. Cada dia presidida por um padre diferente da nossa diocese, que vai nos ajudar a meditar sobre esse mistério do Perpétuo Socorro. Vamos celebrar bem, portanto, este ano, nossa querida padroeira. Passemos, portanto, à preparação para a liturgia do 10º domingo do tempo comum, próximo dia 6 de junho. Vamos assim ao primeiro passo da leitura. Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens.
Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta primeira leitura do livro do Gênesis traz o relato da criação, lembrando que este relato é um relato alegórico, ou seja, não é estritamente verdadeiro, mas é uma história que quer transmitir uma mensagem. Aqui, a origem do pecado, ou da culpa, ou da vergonha, né, onde pela desobediência Adão e Eva pecaram. Tomemos cuidado, então, essa leitura ela é muito dialogal, então cuidado para a gente fazer ali as entonações do diálogo. O Senhor Deus chamou Adão dizendo, e aí vem a aspas indicando que ali é uma frase que alguém diz, onde estás? E depois continua a narração, e ele respondeu, e aí vem uma nova fala. Então cuidado para a gente fazer esse tom, né, de diálogo, de narrativa que a história nos propõe. Chamo a atenção para algumas palavras que estão no imperativo, que são palavras de ordem, e a gente precisa então salientar o acento no final dessas palavras. Por exemplo, algumas delas: rastejarás, ou então ferirá, né? Então a gente salienta o final da palavra porque são palavras de ordem. O Salmo responsorial, Salmo 129. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Chamo a atenção neste salmo para duas palavras que devemos tomar cuidado. Subsistir, então é um B mudo, né? Então nós pronunciamos desse modo. E minha alma, né? É o minha com o apóstrofe, aquele risquinho em cima, sem o A do minha, e já emendando com alma. Então a gente não pronuncia minha alma, mas tudo junto, minha alma. E a última estrofe desse salmo ela é irregular, então ela tem 6 versos. Tomemos cuidado, primeira, segunda e terceira, 4 versos, como nós costumamos rezar o salmo, e a quarta estrofe com 6 versos. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós,
para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dará uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. São Paulo aqui falando aos Coríntios, numa linguagem muito parecida com a da primeira leitura, né? Na primeira leitura se dizia ali de Adão e Eva que estavam no paraíso, desobedeceram, pecaram e foram expulsos do paraíso. Aqui, São Paulo falando também de um homem interior, de uma realidade do céu, e de um homem exterior, de uma realidade da terra. A gente precisa tomar muito cuidado para que na nossa compreensão de ser humano, a gente não compreenda as coisas muito separadas, né? Há um homem interior e um homem exterior. Há uma alma e um corpo, uma coisa separada da outra. Ou ao céu e a terra. O céu é lá em cima, a terra é aqui embaixo. As coisas muito separadas. Elas não funcionam muito bem assim. Para a gente compreender racionalmente, nós separamos na linguagem. Mas para a nossa vivência espiritual, nós precisamos entender as coisas como coabitando, vivendo juntas. O nosso pecado está junto com a nossa vida da graça. A nossa alma vive juntamente na mesma vida com o corpo. Então, uma coisa não está separada da outra, uma coisa está junta com a outra. O céu não é uma realidade só para depois e a terra só para agora. Lá no céu, nós vamos ser retribuídos pelas coisas da terra. E aqui na terra, já vivemos um pouquinho da experiência do céu. Então, as coisas na vida espiritual, na vida cotidiana, se misturam. E a gente precisa saber, sim, dar prioridade para as coisas principais. São Paulo está querendo dizer isso, né? Não vamos entender uma coisa lá e outra aqui. Vamos entender, sim, aqui na Terra, dar prioridade para as coisas invisíveis, que são as mais importantes, são as que duram, são as que permanecem. E não viver somente aqui na Terra das coisas passageiras. Vivemos entre as coisas passageiras, mas com o olhar já nas coisas eternas. Então, essa é a mensagem de São Paulo. Não é de separação das coisas, mas é para a gente poder integrar e viver bem cada coisa no seu tempo. Tomemos cuidado aqui com algumas palavras dessa leitura. Insignificante, tribulação momentânea, glória eterna e incomensurável. Né? A dica que vale sempre para essas palavras muito compridas e mais difíceis é que a gente pronuncie e proclame a leitura de maneira muito calma, muito tranquila e leia bem as palavras. Às vezes a gente começa a proclamar a leitura já olhando a frase lá na frente. Então, olhemos com cuidado, vamos percorrer com o olhar a leitura e ler cada palavra com tranquilidade no seu tempo. E o Evangelho retirado de São Marcos, do capítulo 3. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se.
Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo: tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para a nossa meditação, podemos tomar tantos elementos dessa liturgia. A primeira leitura fala da culpa, da vergonha que Adão e Eva sentiram quando perceberam que estavam em pecado. Assim também na nossa vida espiritual, quantas vezes nos sentimos pesados, culpados por conta dos nossos pecados? Ou então, às vezes, nem tanto. Culpamos os outros por causa dos nossos pecados e esquecemos de que nós somos os culpados pelas nossas próprias falhas. Então, a primeira leitura já nos ajuda a meditar, a assumir a nossa culpa, assumir as consequências dos nossos pecados e se converter, confessar, pedir perdão, ir em busca da graça de Deus. E isso a gente só faz quando a gente está muito maduro e firme na fé. Isso que São Paulo nos ajuda a meditar na segunda leitura, né, da carta aos Coríntios. A cidade de Corinto era uma cidade que vivia muitos pecados da carne, prostituição, idolatria e tantos outros pecados. Por isso São Paulo fala muito da fé, né? Para aqueles que vivem somente apegados nas coisas desse mundo que passam, São Paulo anuncia a fé que nos ajuda a nos abraçar às coisas que não passam. E o Evangelho traz uma bonita reflexão, uma meditação, né, sobre o que achavam de Jesus, né? Chamavam-o de louco, diziam que estava fora de si ou que agia por espírito de Beelzebu, né? Era uma forma de se referir ao mal, a Satanás. E até às vezes a sua família, em outros trechos do Evangelho, né, os irmãos de Jesus, que na linguagem bíblica, né, pode ser os sobrinhos, os tios, os primos, eles acabaram achando que Jesus de fato estava fora de si, né, e aí a gente se pergunta, quantas vezes também nós hoje somos tidos como loucos por ser cristão, por estar na igreja, por ajudar, por fazer caridade, por fazer o bem, mas Jesus, ele encerra o Evangelho com essa frase muito bonita: aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quantas vezes nós nos sentimos mais em casa ou mais família com os nossos irmãos de comunidade? E que bom se fosse, se na nossa comunidade nós nos sentíssemos totalmente acolhidos e abraçados. Vamos lutar então para que a nossa comunidade não seja um lugar de mal, que a nossa comunidade não seja um lugar de Satanás, mas que a nossa igreja, que a nossa comunidade seja um lugar de bem, de Deus, de Jesus, do Evangelho, do amor fraterno, da caridade. Uma casa de Maria, uma casa do coração, uma casa de Deus, uma casa da palavra. É por isso que nós devemos lutar, para que na nossa família não haja divisão, na nossa igreja não haja divisão, dentro de nós não vivamos divididos, mas que o coração de Jesus seja uma grande inspiração para que a gente ame cada vez mais, faça o bem e viva olhando sempre para as coisas invisíveis, olhando sim com os olhos da fé. Que Deus nos ajude para que a gente não desanime nesse difícil, desafiador, mas frutuoso caminho espiritual da fé em Cristo, com a ajuda de Nossa Senhora.
e vamos juntos fazer a nossa oração com as preces da comunidade. Nossa resposta: Deus da vida, libertai-nos. Deus da vida, libertai-nos. Olhai com misericórdia para a vossa Igreja e dai-lhe a força necessária para anunciar com fervor o Evangelho. Em nosso mundo tão cheio de adversidades, nós vos rogamos. Deus da vida, libertai-nos. Olhai com ternura para a nossa comunidade e fazei-a caminhar firmemente no ensinamento de vosso Filho Jesus. Sendo vossa verdadeira família, nós vos rogamos. Deus da vida, libertai-nos. Conservai-nos na força da esperança e na união fraterna, para que sejamos sinais de vosso reino, nós vos rogamos. Deus da vida, libertai-nos. Fortalecei nossa vida e que possamos, por vossa graça, reconhecer em cada dia a imensidão de vosso amor para conosco, nós vos rogamos. Deus da vida, libertai-nos. E como contemplação desse nosso momento de leitura orante, que possamos sentir o olhar de Jesus para com cada um de nós. E Jesus pronunciando essa frase direcionada para nós. E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E como gesto concreto, que discretamente, sem ninguém precisar ficar sabendo, que nós possamos cada um assumir um gesto em prol da nossa comunidade. Vamos fazer alguma coisa para ajudar a nossa comunidade. Ajudar a limpar algum espaço, a preparar algum ambiente, a elogiar o trabalho de alguém da comunidade e ninguém precisa ficar sabendo, né? Para que possamos anonimamente, num espírito de pura doação, de gratuidade, ajudar a nossa comunidade a crescer na fé, na esperança e no amor. Que todos nós possamos celebrar bem este 10º domingo do tempo comum.